5 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Amém? Boa noite, Sandra Silva. Deus abençoe sua vida. Jesus derrame muitas bênçãos sobre sua família. Estamos aqui juntinho com vocês, pedindo para que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós. Pessoal, o tema do capítulo 5 de 1 Coríntios é este: o exercício da disciplina na igreja. Vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 5, o tema: o exercício da disciplina na igreja. O exercício da disciplina na igreja. Amém? Introdução do capítulo, introdução da lição. Então vamos abrir aqui com a introdução, tá certo? Essa aqui é a nossa introdução. No capítulo 5, Paulo fala sobre a doutrina da disciplina na igreja. Toda igreja precisa ter disciplina, amém? Se não tiver disciplina, a igreja vira uma bagunça. Mas vamos lá. Esse não é um assunto fácil nem popular, mas é necessário, é importante. Não há correção nem disciplina. Vou repetir, onde não há correção nem disciplina, não há amor responsável. Olha, eu gostei dessa frase aqui, né? Onde não há correção nem disciplina, não há amor responsável. Quer dizer, se ali não existe correção, se não existe disciplina, tá? Então não existe amor responsável. E isso quer dizer que existe amor irresponsável, né? O amor irresponsável deixa as pessoas fazerem o que quer, amém? Mesmo que sofra consequências terríveis. Mas o amor responsável não. O amor responsável, ele corrige, ele procura corrigir, né? Então existe o amor responsável e o amor irresponsável. Às vezes a pessoa, em nome do amor, ela faz um monte de coisa errada, né, pastor? Aceita tudo e encobre. Ah, mas eu amo, não posso fazer isso. Não posso falar. É o amor, é o amor. Atenção. É o amor, mas é um amor irresponsável. Não tem responsabilidade nenhuma. Vamos lá. O fracasso da disciplina hoje pode ser explicado, em parte, porque estamos ligando o alarme contra o incêndio depois que o fogo já se alastrou. Amém? Tá? O fracasso da disciplina hoje pode ser explicado, em parte, porque estamos ligando o alarme contra o incêndio depois que o fogo já se alastrou. Em vez de nós trabalharmos ensinando, prevenindo, amém? Falando a verdade, nós deixamos correr solto as coisas erradas, amém? E aí vai incendiando, vai incendiando, vai incendiando. Daqui a pouco não tem mais como parar esse fogo, né? Daqui a pouco não tem mais como você corrigir aquele erro, corrigir aquela situação. Já se alastrou o fogo já pegou em todo lugar, amém? Na verdade, a gente precisa trabalhar com a prevenção antes que venha uma faísquinha de fogo. E se aparecer uma faísquinha de fogo, logo já tem que jogar ali a água, já tem que impedir que o fogo se alastre. Mas hoje em dia não. Hoje em dia deixa correr solto as coisas erradas, amém? Para depois tentar corrigir. Aí fica difícil, né? É a mesma coisa aquela passagem de Ananias e Safira. Se Safira realmente amasse o marido dela, ela não deveria, ela não teria o que? Compactuado, ela não é, aquele roubo lá, o engano. Se ela amasse ele, ela ia dizer, não, o Ananias, eu não vou entrar nisso, entendeu? Porque vai ter consequências. O que ela fez?
Talvez em nome do amor, ela foi lá e ajudou Ananias a mentir e morreu os dois. Morreu os dois, né? Talvez se ela não tivesse entrado no acordo dele, talvez ela teria salvado a vida dela e a dele também. Exatamente. Né? Se ele tivesse dado ouvido, entendeu, pastor? Foi um amor muito conivente, né? Entendeu? Foi. Porque que nem, pastor? É igual, se eu vejo, eu faço um negócio errado. Aí eu chego pra você e falo, Valmir, mas olha, a gente faz assim, a gente não sei o quê. Se você compactua comigo, qual é a sua? Se você me ama. Olha, independente de ser pastor, como esposo, qual é a tua? Olha, Renata, você não faça isso, porque se você fizer, vai ter as consequências. Não. Agora, se você me ama realmente, você quer ver o meu bem, entendeu? Você quer, né, que eu seja uma pessoa correta, você, entendeu? O que você vai fazer? Renata, eu não aceito, eu te amo, mas eu não concordo com isso. Isso é amor. Exatamente. Entendeu, pastor? Aí se não compactua, você não me ama. Quantas mulheres faz chantagem com o marido? Quantos maridos faz chantagem com a mulher? Filho, né? Mãe, você não me ama. Você está me corrigindo, você não me ama, mãe. Não, por eu te amar é que eu estou te corrigindo. Exatamente. É sério, viu, pastor? Boa noite, Patrícia Araújo. Deus abençoe a sua vida. Pessoal, vamos ver aqui. Lembra-se do sacerdote Eli, que julgou Israel 40 anos? Ele é denunciado por honrar mais seus filhos do que a Deus. 1 Samuel 2:29. Pastor, por favor, leia. 2:29? 1 Samuel 2:29. Aqui. Eu deixei marcadinho aqui. Boa noite, Patrícia Araújo. Aqui, 2:29. Aqui, pastor. 1 Samuel 2:29. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Amém. Deus dá uma dura em Samuel, porque Samuel não disciplinava o seu filho. Eli, né? Ele não disciplinava, deixava os seus filhos fazer o que queriam. Amém? E até chegar ao ponto de cometer certos pecados, amém? Que mexia com o coração de Deus e entristecia seu coração. E Deus vai lá e dá uma dura nele. Né? Você é conivente com as coisas erradas do teu filho. Em vez de você disciplinar, você deixa ele fazer o que ele quer. Tá entendendo? Tá? O amor de Eli por Ofni e Finéias, seus filhos, foi talvez um amor intenso, mas não responsável. Por isso seus filhos se perderam. Amém? Tá? Ele não disciplinou os seus filhos e os seus filhos no final acabaram morrendo. Amém? Por quê? Porque faltou disciplina, faltou colocar os filhos no lugar deles. E eles acabaram aborrecendo o coração de Deus e acabaram levando a pior, né? Porque não tiveram disciplina. Pode falar, pastor. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele ama e corrige, não é? Aquele que ele tem por filho é aquele que o tem como pai. Exatamente. É que se o próprio Deus, ele nos repreende, nos chama a nossa atenção, né? Porque ele nos ama, entendeu, pastor? Por que a gente quer ser melhor do que Deus? A gente quer amar o filho acima de qualquer coisa, amar o marido, a esposa, não é? Exatamente. E se Deus, sendo Deus, ele repreende a gente quer ser melhor que Deus, querer ter mais amor do que Deus. Eu não vou arrepender porque eu amo. Se eu falar aquilo pro meu filho, vai machucar minha filha, vai doer. A sociedade passa esse tipo de amor. Pastor, esse tipo de falso amor. Esse amor. É o amor, é o que nós estamos chamando aqui, né? É o amor irresponsável. Sem responsabilidade, amém? Que tem as consequências. Mas aí o filho vai preso, o filho morre antes do tempo, a filha sofre danos, consequências
terríveis. Porque a mãe do Senhor me... mas eu amava tanto meu filho. Eu não ia magoar ele. Jamais eu iria magoar meu filho. Olha, então, faltou o quê? Faltou responsabilidade no teu amor. Amém? Foi um amor irresponsável. Tá? 1 Reis 1,6 vai nos lembrar Davi. Tá? Ele amava os seus filhos. Ele foi capaz de chorar amargamente com a morte de Absalão, mas não tinha disposição de discipliná-lo de maneira correta. Somos informados que Davi nunca contrariou seu filho Adonias. Olha aí. Amém? Em nome do amor. Boa noite, irmão Giuseppe. Deus abençoe. Estava com saudade do irmão, hein? O irmão está bem, né? Graças a Deus. 1 Reis 1,6, pastora. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Amém? Quer dizer, Davi tratava ele como? Paparico. Filhinho querido. Né? Paparico. Ficar paparicando muito o filho e não corrige ele e não disciplina ele, tá? Ele vai acabar o quê? Tendo problemas na sua vida. E o culpado é a gente mesmo, que não disciplina e não corrige. É nossa responsabilidade corrigir e disciplinar. Tá? João Calvino chegou a dizer que uma das marcas da verdadeira igreja é a correta aplicação da disciplina bíblica. Amém? Tá? Que a verdadeira igreja, ela aplica a disciplina bíblica. Ela corrige. Amém? Ela direciona para o caminho certo os seus membros. Vamos lá. Precisamos olhar para esse assunto com muito cuidado e zelo, porque, via de regra, a questão da disciplina tem sido mal empregada na Igreja de Deus. Há dois extremos perigosos quanto à questão da disciplina da Igreja. Amém? Ela é aplicada com displicência ou com... ela é aplicada com displicência ou com rigor desmesurado. Amém? Quer dizer, dois extremos. Ou aplica ela, amém, de uma forma displicente, ou aplica ela com muito rigor, né? Tá? E a gente precisa buscar o equilíbrio. Disciplina, nós temos que encontrar o equilíbrio. Tá? Nem com displicência, nem com muito rigor. Amém? Mas, como diz aqui aquilo que nós estamos aprendendo, com responsabilidade, com amor responsável. Tá? Em alguns lugares, os líderes fazem vista grossa ao pecado, tolerando ou passando por cima de situações que trazem desonra ao nome de Deus e escândalo aos olhos do mundo. Esse foi o erro da igreja de Corinto. Amém? Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito interessante. A Magali está comentando o seguinte: amar também é dizer não. Quem ama diz não. Isso aí, Magali. Amor não é só assim. Amém? Palavra de mãe. Palavra de mãe. A Magali é vovó também, né? É vozinha. Isso é palavra de mãe e vó, né? Amar também é dizer não. Tá certo. É isso aí, né? Em alguns líderes, eu vou repetir isso aqui porque eu achei interessante. Em alguns lugares, os líderes fazem vista grossa ao pecado, tolerando ou passando por cima de situações que trazem desonra ao nome de Deus e escândalo aos olhos do mundo. Esse foi o erro da igreja de Corinto. Amém? De vez em quando a gente vê aí explodindo aí alguns escândalos, né? Por quê? Porque faltou correção, não tem quem corrija, né? Entendeu? Isso é muito sério, pessoal. Mas existe também o risco de se aplicar a disciplina sem amor e com rigor excessivo, proibindo até mesmo aquilo que a palavra de Deus não condena. Muito da disciplina que é aplicada
nas igrejas hoje é aplicada em cima de usos e costumes, e não em questões vitais de desobediência, de rebeldia e de pecado. Verdade. Amém? Tá? Eu vou repetir essas duas coisas aqui, porque eu achei interessante aqui, amém, a gente repetir. Em alguns lugares, os líderes fazem vista grossa ao pecado, tolerando ou passando por cima de situações que trazem desonra ao nome de Deus e escândalo aos olhos do mundo. Esse foi o erro da igreja de Corinto. Mas existe também o risco de se aplicar a disciplina sem amor e com rigor excessivo, proibindo até mesmo aquilo que a palavra de Deus não condena. Muito da disciplina que é aplicada nas igrejas hoje é aplicada em cima de usos e costumes, e não em questões vitais de desobediência, de rebeldia e de pecado. Amém? Muita coisa que envolve caráter está deixando, muitas das vezes a igreja está deixando a desejar, principalmente dentro da própria liderança. Amém? Tá? Muitas das vezes existe aí pecados dentro da liderança que a gente vê que não existe correção. Pecados que trazem escândalos terríveis e não tem ninguém para corrigir, né? Então, e aí a gente vê sendo duro com os irmãozinhos por causa de coisas que não tem nada a ver, amém? Que é simplesmente uma questão de uso e costume. Cobra a aparência e esquece do interior. Amém? Esquece o principal, né? O principal que é Que é o caráter. É. Amém? O uso da disciplina não pode ser abusivo. Certo pastor, no seu livro, é proibido, narra uma história muito triste de um pastor que tinha um ministério reconhecido e tomava conta de várias igrejas. Certo dia recebeu em sua casa vários obreiros para reunião de liderança. Olha que história, pessoal. Presta atenção nessa história. Amém? Tá? Esse pastor, ele era líder de várias congregações, de várias igrejas. Aí um dia ele fez uma reunião na sua casa com os dirigentes dessas congregações, tá? Na sua casa. Olha o que diz aqui. Enquanto conversava animadamente com os líderes, sua esposa chegou e interrompeu a reunião, sussurrando em seu ouvido algumas palavras. A nossa filha cortou o cabelo. O pastor imediatamente deixou os obreiros na sala, dirigiu-se ao quarto da filha, tomado por fúria. Sua filha de 18 anos havia tosado as pontas do cabelo. Amém? Ela cortou as pontas do cabelo. O pastor, irado e sem qualquer controle emocional, vociferou para a filha assustada. O que é que você quer fazer comigo, menina? Você quer destruir meu ministério? Basicamente, arrancou o cinto da calça e começou a bater na filha descontroladamente, deixando vergões ensanguentados no corpo dela. Após castigá-la com os açoites, olhou para ela e disse: enquanto você estiver debaixo do meu teto, eu não tolero tamanho insulto e tão grave pecado. Meu Deus, coitada da moça. Depois dessa vergonhosa cena, deixou a filha machucada no quarto e voltou para a reunião para tratar dos assuntos da igreja. Do ministério dele. Amém? Irmãos, e a consciência ali tranquilinha, hein? Já pensou? Quer dizer, matou uma alma lá dentro. 15 minutos mais tarde. Olha o que aconteceu 15 minutos depois. 15 minutos mais tarde, sua esposa voltou novamente
para lhe dar outra notícia. A moça de 18 anos havia jogado álcool em si mesmo e incendiado o próprio corpo. Para espanto do pastor, meia hora depois, sua filha estava morrendo em um pronto-socorro de um hospital. Meu Deus, que ignorância. Esse é o tipo de disciplina que não tem base na Bíblia. Nunca. Muitas vezes se aplica uma disciplina rigorosa sem amor, condenando uma prática que não passa de usos e costumes. Olha o perigo. Amém? Aleluia. Olha, amado, eu acredito que essa história tenha acontecido há muitos anos atrás. Mas é uma verdade em muitos lugares ainda. Mas tem igrejas Amém? ainda, pastor, que o pai, em nome do ministério dele, não quer ninguém, as mulheres não podem andar pôr um negócio, uma calça, botar um short, pronto. Já é até como é que fala? Disciplinado, fora da comunhão, por causa de... Que é isso, ignorância? Exatamente. O ministério dele é mais importante do que a alma da filha ou do filho. Amém. Ou da esposa também, que tem muito marido também. Olha, eu uma vez, pastor, eu fui na casa, eu tinha uma amiga que ela era de uma igreja. E a minha tia, ela lavava roupa para essa irmã. Essa irmã era de uma igreja muito rígida, muito rígida. Aí um dia estava eu e a minha tia, e a esposa desse pastor estava conversando com a gente, desabafando, que ela tinha o cabelão até o pé e ela aqui queria dar uma cortada, porque aqui aquele cabelo pesava. Aí um dia ela chegou para o marido dela, entendeu? E nós estávamos lá. Ela disse assim, ai bem, eu posso dar um corte só a parar a ponta do cabelo? Aí ela contou pra gente que ela conversou com o marido dela à noite. E aí a minha tia falou para ela, não tem pecado nenhum você aparar esse cabelo que tá pesando. O cabelo dela arrastava, passava nas pernas. Aí ela falou que conversou com ele à noite. Quando ele chegou à noite, o santarrão chegou e disse assim, ela falou assim, ai bem, eu queria aparar só a ponta, porque o meu cabelo tá muito cheio de ponta, ele tá muito feio, entendeu? E eu tô me sentindo, e tá muito pesado, eu queria tirar um pouco desse cabelo. Ele olhou bem pra cara dela e falou, você está endemoniada. Usou essa expressão. Em pleno século XXI, viu, pastor? Ela ficou tão triste, ela chorou, ela disse, ela ficou achando que ela estava endemoniada, que foi o demônio que usou eu e a minha tia para falar com ela que ela tinha que aparar, porque não era pecado. Ele quase tirou ela e ele falou para ela, se você cortar esse cabelo, tirar uma pontinha, eu vou te disciplinar, você vai ficar sem ceia, você vai ficar 3 meses, já 1 ano sem tomar ceia. O ignorante hoje, as filhas dele estão em outra igreja, acho que ele abriu um ministério, estão tudo de brinco, entendeu? Estão tudo, entendeu, pastor? Para que aquela ignorância? Exatamente. Entendeu? Hoje está aí e dizem que ele faz coisa pior do que isso aí. Exatamente. O que adianta isso? Exatamente. Aí tu olha no Face, a filha tudo pintada, maquiada, entendeu? Ele tem que engolir isso aí, por quê? Porque as filhas têm outra cabeça, estão em outra igreja, entendeu? Igreja, né, pastor? Moderna, abrindo o entendimento delas, entendeu? E eu lembro que eu passei por uma igreja e eu era chamado de pastor da porta aberta. Com a porta larga. Da porta larga. Porque eu deixava a mocidade usar brinco e deixava a mocidade usar calça comprida. O jovem, né? O jovem tá. Mas só que é o seguinte, as mesmas que vinham me pressionar, né? Me cobrava, irmão, me pressionava. Amém? E eu, no meu gabinete pastoral, dizer por que eu deixava a mocidade daquele jeito. Amém? Tá? As mesmas que faziam aquilo eram as piores das fofoqueiras da igreja. Amém? Elas queriam que tirasse o brinco da mocidade, mas elas não queriam largar o costume de falar mal dos outros. De julgar os né? outros. De julgar, de fazer fofoca, de disse-me-disse e tudo mais. Tá? Não gostava muito de ser chamado a atenção quando a gente falava desse assunto na igreja. Eu baixava a cabeça. Quando o assunto era fofoca, contra a fofoca,
amém, ensinando sobre amar o próximo, de falar a verdade com o próximo, Tá falando mal dos outros, esse pessoal não gostava muito desse assunto. Às né? vezes, pastor, queria nem que eu falasse a respeito de não colocar brinco e de usar saia, e não usar calça comprida. Tá, o tempo passou, não tem nada, irmãos, não tem nada melhor do que o tempo. O tempo mostra quem é quem. O tempo mostra quem é quem. O tempo mostra Amém? que Deus é O justo. tempo passou. Deus é justo. Né? Eu encontro alguma dessas figuras, essas santas mulheres, que partiam para cima de mim para que eu fosse para cima da mocidade, para não deixar a mocidade usar brinco e usar calça comprida. Amém? Essas mesmas mulheres hoje, amém? Usam brinco, usam calça comprida, passam batom na boca, amém? Eu olho assim e falo, mas não eram vocês que me pressionavam, que mandavam eu fazer, queria que eu disciplinasse a juventude, não deixasse cantar, porque estava lá do jeito que vocês estão hoje? Hipocrisia. Amém? Tem muita gente pobre nessa Amém? Amados, disciplina na igreja é para algo mais sério. Amém? Aquilo que é sério, de verdade, a gente não pode tolerar, né? Tá? É que tolerava, quer dizer, uma coisa que toleravam na igreja, relação sexual de um primo com uma prima. Amém? O primo e a prima fazendo relação sexual, e de 3 meses tinha o costume de ir lá pedir perdão para a igreja. Aí chegou o dia, eu falei, chega, acabou, amém? Não tem essa de ficar pedindo perdão e caindo de novo. Pede perdão e cai de novo, pede perdão e cai de novo. Casa de uma vez. Né? Ou casa, ou termina e sai fora, amém? Ou fica fazendo isso e fica aí, na igreja, fora da comunhão, né? Isso foi um tendel contra mim, porque acharam que eu estava errado, que eu não tinha amor. Né? Quer dizer, eu não podia, eu tinha que tolerar o pecado sexual, amém? E não ser tolerante com o pecado do costume. Né? Quer dizer, a irmã que corta cabelo, eu tinha que disciplinar. A irmã que fazia sexo fora do casamento, eu tinha que ser tolerante. Não, tá errado, amém? Eu tenho que colocar no lugar aquilo que envolve o caráter, o comportamento da pessoa. Não a questão de uso e costume, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos entrar. Essa aqui foi a introdução, hein? A introdução foi quente, amém? Para quem chegou agora, nós estamos acabando a introdução, tá? Do capítulo 5 de 1 Coríntios. O tema: o exercício da disciplina na igreja, tá? Bem, nós vamos dividir esse capítulo, tá, em 6 sessões, em seis sessões. A primeira sessão eu vou começar agora, tá? Tudo que eu falei até agora foi a introdução. Agora vem a primeira sessão. A primeira sessão tá em 1 Coríntios 5, versículo 1, a pastora Renata vai ler para mim aqui. 1 Coríntios 5, versículo 1. Tá? O tema da primeira sessão é a igreja numa cultura em decadência. A igreja numa cultura em decadência. Nós estamos falando de Coríntio, e a igreja de Coríntio está numa cidade no qual a cultura está em decadência. Não é muito diferente hoje no nosso Brasil. Tá certo? Por favor, pastora. Tá, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Nossa. Amém? Repete. 1 Coríntios 5, olha o assunto, como o assunto é sério. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Amém? Havia um problema dentro da igreja,
tá? De imoralidade, tá? Algo que mexeu com a moral da igreja, tá entendendo? Um assunto que era proibido tanto na igreja, tanto para a igreja como para a cultura. A própria sociedade não concordava com aquilo. Amém? Havia um jovem se relacionando sexualmente com a sua madrasta. E a igreja, em vez de disciplinar, tratava o assunto praticamente como algo normal dentro da igreja. E aquilo se tornou um escândalo, tá? Para a sociedade. Vamos lá. A igreja está inserida numa cultura em decadência. Essa não era apenas uma realidade da igreja de Corinto, mas também é a condição da igreja contemporânea. Amém? Nós estamos vivendo hoje também debaixo de uma cultura em decadência. Essa aqui é a verdade. Mas já teve um caso, viu, pastor? Quando? Já teve um caso de um rapaz que ele, crente, ele era pastor, o pai dele pastor, tinha a esposa nova, o pai dele casou com uma moça nova lá, passou uns tempos lá, o rapaz acho que era casado, largou a esposa para ficar com a madrasta. E tá na igreja lá, os dois lá, e tá tudo bem. Com algo comum. Igreja agora aqui, essa é a igreja do Brasil, viu? Tem esse caso aí, viu? Algo comum. Que o enteado ficou com a madrasta. Meu Deus. E é real esse caso aí. E é de uma igreja que a pessoa pensa que... Não, e as coisas acontecendo ali na barba da igreja, e o povo na barba do pastor e aceitando E o naturalmente. povo adorando esse rapaz aí, porque prega muito, prega. Vamos lá. A igreja é uma contracultura dentro de uma cultura decadente. Amém? A igreja traz dentro de si a cultura do reino. Tá? O reino de Deus tem a sua própria cultura. Tá entendendo? Amém? É por isso que muitas das vezes a igreja sofre. Porque a igreja não é para aceitar a cultura do mundo. Ela é para viver a sua cultura própria. O cristianismo tem a sua própria cultura. Tá? Vamos lá. A sociedade secular não conhece os princípios de Deus. Não ama os valores absolutos de Deus. Nem está sujeita à lei de Deus. Amém? Tem dois tópicos aqui a ser destacado. Primeiro tópico, tá? A sensualidade desregrada. A sensualidade desregrada. Corinto era uma cidade moralmente decadente. William Barclay diz que em matéria sexual os pagãos não conheciam o significado da castidade. Amém? Quer dizer, o sexo era livre, à vontade, todo mundo fazia sexo. Os cristãos eram como uma pequena ilha de cristianismo, rodeado por todos os lados por um mar de paganismo. Amém? Quer dizer, a igreja trazia a sua própria cultura, né? Quer dizer, em torno da igreja, a relação sexual, a imoralidade, amém? A relação sexual fora do casamento, a relação sexual que desagrada a Deus, rolava solto. E a igreja estava ali como uma coluna forte da cultura do reino. Amém? Tá? Ela estava ali para fazer a diferença. Ela não podia se misturar com aquela cultura. É exatamente isso que o diabo quer. O diabo quer trazer para dentro da igreja a cultura do mundo. Amém? Então o que ele faz? Ele procura de todos os meios detonar a cultura do reino. Amém? Tá? Por quê? Porque muito crente não conhece a cultura do reino. Muitos crentes não conhecem os princípios do reino. Tá? Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, mas a preocupação dela não é se modelar com a cultura do reino. Na verdade, o que ela quer os direitos de filho. Tá entendendo? Ela quer os direitos, ela quer os benefícios, mas ela não quer ser modelada para ser luz.
tá? Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja com a intenção errada, com a maneira errada de se pensar. Uma das coisas que a gente precisa conhecer quando nós nascemos de novo, qual é a cultura do reino? Amém? O que pensa o reino de Deus? Quais são os princípios do reino de Deus? Né? Será que nós estamos amodelados com a cultura do reino? Amém? Foi isso que Paulo pregou. Não vos conformeis com este mundo. Não se conformem com a cultura do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, pegue a cultura do reino e transforme a tua vida. Muda a tua forma de pensar. Você entra na igreja, você vem do mundo saturado de uma cultura pagã, uma cultura antibíblica, uma cultura anticristã. Quando você entra na igreja, você tem que largar essa cultura, essa forma de pensar. E você precisa se modelar com o ensino de Cristo, com o ensino de Jesus, que é a própria cultura do reino. Amém? Tá. Para quem diz que em matéria sexual os pagãos não conheciam o significado da castidade. Os cristãos eram como uma pequena ilha de cristianismo, rodeado por todos os lados por um mar de paganismo. Em Corinto estava presta atenção nisso aqui, ó. Em Corinto estava dos principais templos dos cultos gregos. Ali ficava o templo de Afrodite, a deusa grega do amor e do sexo. Amém? Tá? É dali que vem a palavra erotismo, eros, tá? O amor eros, o amor sexual, tá? É dali que vem, tá? Nesse templo, olha o que tinha dentro do templo de Afrodite. Nesse templo havia cerca de 1000 prostitutas cultuais que prestavam uma espécie de serviço litúrgico àquela divindade pagã por meio da prostituição. A libertinagem e a promiscuidade prevaleciam na cidade de Corinto. Amém? A libertinagem e a promiscuidade prevaleciam na cidade de Corinto. Fazia parte da cultura da cidade. Aquelas prostitutas desciam do templo para os cais, onde navios aportavam e mantinham relações sexuais com os marinheiros que chegavam diariamente de todas as partes do mundo. Da cidade de Corinto se levantava o mau cheiro da prostituição e de toda sorte de degradação sexual. Lá em Corinto também ficava o maior monumento de Apolo, uma figura que expressava a beleza do corpo masculino e sugestionava ao povo a prática do homossexualismo. Corinto era uma cidade profundamente marcada pela homossexualidade, e Paulo testemunha que muitos membros da igreja haviam sido arrancados das garras do homossexualismo pelo poder do evangelho. Dá uma lidinha ali, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Amém? 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Achou, pastora? Pode ler? Pode ler. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, aqui está escrito, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Olha a continuidade do texto. Assim foram alguns de vocês. Dentro da igreja, amém?
assim alguns de vocês foram. Já foram, Amém? Quer dizer, vocês foram transformados. Isso. Muitos de vocês da igreja aí era isso. Não vive mais na e hoje não é mais. Isso. Amém? Foi transformado. O poder do evangelho mudou a vida de muita gente. Isso. Vai. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Em outras palavras, vocês nasceram de novo. Aleluia. Amém? Quer dizer, muitos praticavam isso quando chegaram na igreja. Amém? E eles passaram por uma transformação, por uma mudança de vida. Então eles deixaram de praticar tudo aquilo. Tá? Então essa era a igreja, aonde a igreja estava. Tá? A igreja estava numa cultura em decadência. Amém? E ela estava ali para mostrar para a sociedade que havia uma cultura melhor. Amém? Que eles podiam mudar de vida. Tá? Que tinha um Deus poderoso para transformar e mudar ele de vida. Então, se a igreja está num lugar, amém? Sabe, para ir contra a cultura pagã, para ir contra a cultura, contra os erros, contra aquilo que a palavra de Deus condena, tá? Como é que nós vamos deixar as pessoas entrarem e continuarem do mesmo jeito? Amém? Como é que nós vamos aceitar dentro da igreja uma cultura que não é a nossa? Amém? Tá? Ou a pessoa vem para a igreja, tá? E ela passa por uma transformação, deixa de ser aquilo que ela era no mundo, amém? Ou não tem como ela permanecer na igreja. Não tem como ela ser crente e querer ser do mundo. Não tem, amém? Tá? É muito diferente. É água e azeite, tá entendendo? Não dá para ser as duas coisas. Ou você é água ou você é azeite. Azeite não se mistura com a água, tá entendendo? A pessoa vem com a vida toda torta, toda errada, amém? Com uma cultura mundana, com uma cultura pagã, entra dentro da igreja, amém? E não quer ser mudado, e quer adotar a mesma cultura dentro da igreja, não vai permanecer, tá entendendo? Por isso que o pastor precisa pregar a palavra, ensinar a palavra, tem que ter ensino, tá? Amém? Você precisa rever a tua vida, irmão, tá entendendo? Qual é o teu conceito de igreja? Eu perguntar para você, meu irmão, se você souber responder isso, reveja a tua vida espiritual, amém? Tá? Qual é a tua cultura atual? O que você vive? Qual é a tua cultura que você vive? Amém? Se você não souber responder, tá na hora de você rever o teu cristianismo, tá certo? Tá? Amém? Então esse aqui foi o primeiro tópico, né? O primeiro tópico falou sobre a igreja numa cultura em decadência. Essa era a cidade de Corinto e a igreja estava ali, naquele meio, como uma ilha rodeada, amém? Olha, eu gostei dessa expressão, né? Uma pequena ilha de cristianismo rodeada por todos os lados por um mar de paganismo. Amém? Aleluia. Às vezes você é uma ilha no bairro que você mora. Você é uma ilha no meio da tua família. Amém? Só você tem a cabeça da cultura do reino. E as pessoas que estão em volta de você não pensam igual a você. Dá glória a Deus por isso. Jesus mudou a tua vida. Jesus transformou você. Tá certo? Vamos lá, segundo tópico. Lembrando que nós estamos na primeira sessão. Primeira sessão. A igreja numa cultura em decadência. Amém? E o primeiro tópico é sensualidade desregrada. Sensualidade desregrada foi o assunto que eu tratei no primeiro tópico dessa primeira sessão. Segundo tópico da primeira sessão. Vejamos 3 níveis de desgradação. 3 níveis de degradação. Tá? 1 Coríntios 5, versículo 9 e versículo 10. Sim. Pode ler para mim, pastor? Eu já li 5, 9 e 10. 1 Coríntios 5, 9 e 10? Você pediu para ler antes que fala aqui sobre... Não, tu leu 1 Coríntios 6. 5, desculpa. 5, 9 e 10. Isso, 5, 9 e 10.
Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. 11 também não? Não. Só 10. Amém? Tá. Guarda esse versículo, 1 Coríntios 5, 9 e 10. Corinto era uma cidade marcada pelo adultério e até mesmo pela chantagem sexual dentro do casamento. Tá? 1 Coríntios 7, versículo 3 e até o versículo 5, pastora. 3 a 5? Isso. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Até o 5? É até o 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Amém. Isso aqui, né? Isso. Por favor, pega. Tu tá com o celular aí? Não, tem que pegar o meu celular que tá mexendo. Pega. Procura a palavra sensualidade. A Renata vai procurar a palavra sensualidade para ele trazer a resposta para vocês, porque essa palavra sensualidade ela é muito importante para você entender o problema da igreja de Corinto. A sensualidade desregrada era, de certa forma, o pano de fundo desse grave escândalo dentro da igreja. Há outros aspectos que quero ressaltar. Veja o que Paulo diz. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Amém? Você percebe aí 3 níveis de degradação. Tá? Primeiro, o pecado contra si mesmo é o pecado da impureza. O pecado contra o próximo é o pecado da avareza e do roubo. O pecado contra Deus é o pecado da idolatria. Aqui, ó. A palavra sensualidade, pastora. São atos, modos, gestos de se comportar. Vamos devagar. São atos, Sensualidade são atos, modos, gestos gestos de se comportar e exprimir o sentimento voltado para a intenção de despertar e impulsionar uma vontade relacionada ao sexo em outro chamar atenção para si de modo atraente. Amém? Tá. Se o cara fica mostrando o peito cabeludo, o que ele quer para mostrar o peito cabeludo dentro da igreja? Quer causar, amém? Se a mulher vai com uma mini saia dentro da igreja, tá? E senta lá com aquela mini saia e fica andando dentro da igreja com aquela mini saia, o que ela quer mostrar com aquela mini saia? O que ela quer causar? Com aquele sapato alto junto com a mini saia. O que ela quer mostrar? Amém? Ela sabe que tem umas pernas bonitas. E ela vai com aquela mini saia para quê? É para chamar a atenção da mini saia? Tá entendendo? Tá? Então o cara todo saradão. Amém? Tá? Ele vai lá de camiseta dentro da igreja, todo bombadão. O que ele quer? Quer causar. Hein? Mostrar a camiseta para a igreja? Ai, Senhor. Tá? Então a intenção por trás daquilo tudo está a sensualidade. Percebe? Então sensualidade é querer chamar atenção. Amém? E despertar os desejos sexuais no outro. Isso já é pecado. Vai dar conta para Deus. Tá? Como é que faz esse homem? Agora veja bem, amado, veja bem. Paulo está condenando o convívio com pessoas, não é fora da igreja. Fora da igreja não tem jeito, irmão. A gente não tem controle fora da igreja.
E você não pode deixar de trabalhar com o imoral, amém? Com o adúltero. Faz parte do teu trabalho lá. Tá entendendo? Tá? Mas Paulo está chamando a atenção sobre a tolerância dentro da igreja com esse tipo de gente. Tá? Veja que a sociedade de Coríntio não tinha referencial em relação a si mesmo, em relação ao próximo e em relação a Deus. Era uma sociedade sem rumo e sem absolutos. A igreja vivia numa cultura em decadência. Amém? Aleluia. E é nessa cultura em decadência que Deus queria se revelar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quando aquilo que tem que revelar a graça se torna igual aos pecadores, não tem como Deus se revelar. Amém? O que faz a diferença é o sal. Amém? É o tempero da igreja. Mas se a igreja perdeu o sal, a igreja perdeu o tempero, para que ela serve no meio da sociedade? Para ser um clube social? Amém? Vamos pensar nisso. Tá certo? Tá? Então, nós estamos aqui acabando a primeira sessão. Tá? Então eu vou repetir aqui a primeira sessão. A primeira sessão foi a igreja numa cultura em decadência. Amém? Nós tratamos de 2 tópicos. Primeiro tópico, tá? Primeiro tópico, não foi isso aqui não. Primeiro tópico foi esse aqui. Amém? Sensualidade desregrada. Tá? Nós aprendemos o que é sensualidade, né? Tá? Segundo tópico, 3 níveis de degradação. Tá? 3 níveis de degradação. Tá? Contra si mesmo, contra o próximo e contra Deus. Contra si mesmo é o pecado da impureza. É quando você deixa o pecado entrar na tua vida. Contra o próximo é o pecado da avareza e do roubo. Quando você prejudica os outros. Amém? Tá? Um exemplo, você é avarento. Então você pode ajudar o necessitado, amém, mas não ajuda. Acaba prejudicando o necessitado. Amém? Em vez de você ser honesto, você rouba. Né? Tá? Quer dizer, é o pecado contra o próximo. Você não está investindo no próximo, não está amando o próximo. E o pecado contra Deus é o pecado da idolatria. Amém? Tá? Quando você coloca qualquer coisa acima de Deus. Vamos para a segunda sessão? Ainda no versículo 1, viu? Ainda no versículo 1 de 1 Coríntios 5. Quando o pecado invade a igreja. Tá? Amém? Nós mostramos a sociedade da cidade de Corinto. Agora o que acontecia na sociedade vem para dentro da igreja. Percebe? Tá? E a igreja, em vez de colocar aquele pecado para fora, amém, tolerava, aceitava, concordava. Amém? Na medida que a igreja aceita aquilo que é normal no mundo, ela perde a sua força espiritual. Tá? Ela perde o seu testemunho, a força do seu testemunho. Vamos lá. Quando o pecado invade a igreja. Pastor, eu preciso da hora, viu? Senão eu vou me perder aqui. Olha, já deu a hora já. Amém? Esse assunto ele é extenso, né? Já chegou? Já deu a hora. Tá? Eu vou entrar na segunda sessão. Segunda sessão eu entro amanhã. Tá bom? Acabamos aqui a primeira sessão. Amanhã eu entro na segunda sessão. Olha, irmãos, vou lhe dizer, viu? Há muita coisa boa para a gente aprender aqui, tá? Vamos prestar atenção nessa questão da sensualidade. Tem ainda, vou repetir o que é sensualidade, porque é uma coisa que não é muito falada, pastor Renan. É verdade. Tá? Isso é uma coisa que não é muito falada no meio da igreja. Às vezes, viu, pastor, às vezes, a pessoa não usa nem na igreja, mas acha que tem direito de usar aí na rua, aí fora. Né? Aí usa aqueles shorts curto, usa aqueles, né, aqueles decote. Mas eu não estou na igreja, mas o teu corpo ainda continua sendo o templo do Espírito Santo. Não, e não só o templo do Espírito Santo. Aí fora você vai estar causando também, citando os outros. Não, você vai ser luz dessa maneira? Vai ser que deve dizer, está igual a mim. Amém? Você chama atenção para Deus ou para o pecado? Tá? Amém?
Então é muito importante a gente saber disso, pessoal. Tá? Muito importante a gente saber disso. E muito sério. A gente não pode se apegar aos usos e costumes. Mas nós temos que entender o que é moralidade. Tem que ter para moderação, né? E buscar esse equilíbrio. Né? Tá? Então aquilo que chama atenção pro lado sexual, aquela roupa que chama atenção, amém? Despertando o lado sexual de alguém, isso não faz parte da cultura do cristão. Amém? O cristão, ele anda com modéstia, tá? Ele não anda causando, chamando atenção para si, porque é o que a pastora Renata falou. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Isso não quer dizer também que o crente tem que andar relaxado. Não é isso. Mas andar comportado. Modéstia, né? Amém? Ser uma pessoa modesta, bem comportada. Vai andar com um short curto, esse short que tá na moda, andando para lá e para cá. Ah, eu sou evangélica. Como? Exatamente. Como que sou evangélica? Não tem como, né? Não tem como. Aí é foda, né, pastor? Busca o histórico, Renata. Eu já peguei aqui, sensualidade aqui. Vai. Vou repetir o que é sensualidade aqui, para vocês entenderem. Tô puxando aqui, porque eu peguei uma aqui, mas... Vai no histórico. Já vi, Valmir. Peraí. Sensualidade aqui, peguei. O que é sensualidade aqui? Eu gostaria de repetir, mas a pastora não está sabendo. Meu celular está lento aqui, Valmir. Espera. Eu não tenho culpa que esse negócio está lento. Está lento aqui, ó. Eu puxo um aqui e vem vários. Aqui a definição. Cadê aqui? Perdeu muito tempo. Puxei aqui, daqui o celular. Eu puxei aqui, mas aí, entendeu? Aquele outro lá não tá vindo. Eles pediram a me marcar, eu tinha. Vê aí. Porque que nem tu puxa, vem o outro. Entendeu? Chamava a minha atenção para si, entendeu? Provocar, entendeu? O próximo. Você entendeu? É querer causar, entendeu? Chamar atenção pro seu corpo. Tá entendendo? Certo. É tudo o quê, entendeu? Que envolve o quê? Pro lado sexual. Tá entendendo? Sensualidade é quando a gente se comporta, a gente se veste de uma forma o quê? Que vai incitar ao sexo. Tá. Diz assim, ó. Propriedade do que é sensual relacionado aos sentidos. Tendência aos prazeres dos sentidos. Amor das coisas ou qualidades sensíveis. Chave particular de que tem um modo próprio de agir que provoca o interesse de outra pessoa. Então, propensão para luxúria, lubricidade, lascívia, libertinagem. Viver na sensualidade. Amém? Tá? E outras coisitas a mais. Tá certo? Tá? Mas o sentido mais prático é isso. Provocar a pessoa, amém? Chamando a atenção do seu corpo, amém? Despertando os desejos sexuais do outro. Tá bom? Tá? Fica aí porque eu achei interessante, as pessoas precisam saber disso. Tá? Amém? Vamos ser mais discreto, vamos ser mais modesto, porque o crente ele não pode agir de qualquer maneira. Achei esse aqui de cima, vê? O de cima. Tá. É o que eu li, vai. O de cima. São atos, modos, gestos de comportar e exprimir um sentimento voltado para a intenção de despertar e impulsionar uma vontade relacionada ao sexo em outro. Chamar atenção para si de modo atraente. Amém? Tá? Exemplo. A mulher debruçada sobre o balcão expunha o decote avantajado e com o dedo na boca provocava os demais, passando toda a sensualidade que o seu corpo exprimia.
caras e bocas aí Amém. no Face, faz um monte de pose sensual. Tem muita gente que faz isso, sendo evangélico. Só que eu não posso também só falar da mulher, né? Não, do homem também. Porque o homem posta também. O peito máximo. O homem também. Aí ele posta o peitão dele assim, joga lá no Face, Joga as lá, pernas dele saradas, as pernas bombadas. Exatamente. Vice-versa. É porque a mulher, é porque o homem, ele se atrai mais pelos olhos. O homem é pelo que vê, a mulher pelo A que mulher é pela... A sensualidade do homem tá aqui, ó. No chaveco. Na lábia. Amém? Tá? Mas tem mulher, Valmir, que também gosta de Essa que é a de verdade. homem, viu? Também Deus gosta. abençoe. Cadê a Patrícia? Patrícia! Vamos cantar parabéns para Patrícia. E pra Dani também. Amém? Na live das 23. Patrícia, por favor, vá para a live das 23 que eu vou cantar parabéns para você e para Daniele. Amém? Aniversário de vocês. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diz amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã estamos de volta, 8 horas da noite, às 20 horas, com a Escola de Discípulo. Boa noite, irmã Maria Mendes. Tchau, Magali. Tchau, Sandra Silva. Patrícia Farias. Todos os irmãos que compareceram aí, Deus abençoe.